Você que anda frequentando igreja, que anda buscando a Deus, que quer perdão, né? Bênçãos. Vamos falar de uma coisa muito importante acerca de Jesus e o Apocalipse? Eu sou cético para muitas coisas, sou ingênuo para outras, ok? Gosto de embasar meus argumentos filosoficamente, cientificamente, principalmente, sabe? Quem me acompanha um pouco aí sabe que eu tenho um apreço à racionalidade, à nossa capacidade mais racional. E eu vinculo tudo isso muito à ideia de Deus, que devemos entender Deus por esse viés racional. Algo meio Santo Agostinho, meio Descartes, inclusive, sabe? Não tenho nenhum medo de falar isso, ok? Então, eu tenho esse quê racional como uma bênção de Deus. Assim, no racionalismo, vamos dizer assim, purista, tá? E por quê? Porque muita coisa a gente não deve acreditar. Muita coisa a gente tem que lutar, porque eu considero a razão, como eu disse, uma bênção de Deus. E se você acredita em qualquer coisa, você não está utilizando esse seu racional, essa sua razão, como deve utilizar. Você está desperdiçando uma bênção de Deus. Você tem que engrandecer a racionalidade, tem que dar culto racional, porque a verdade é a vontade de Deus. Está lá em Romanos 12, 1 e 2. Culto racional. O que é a boa e agradável vontade de Deus? A verdade, o esclarecimento, o entendimento. Porque essas coisas libertam as nossas consciências e libertam as nossas almas. Porque nós precisamos da alma para a nossa individualidade. E a promessa de salvação de Deus é na individualidade de cada um de nós. Ok? Então, a alma funciona nesse sentido. Ela tem que entender o presente de Deus, que é a racionalidade, e fazer valer um processo de cultivo e engrandecimento dessa racionalidade. O culto racional a Deus não é fazer a vontade da igreja, é compreender, ter esclarecimento e se libertar das enganações, principalmente. Ok? E para isso você usa a racionalidade. Bom, explicado o meu grande amor à racionalidade, dizendo que é preciso a gente tomar cuidado para não sair acreditando em qualquer coisa, ok? Vamos para o mitológico, ou para o mito, ou para a consciência mitológica, ok? Que se relaciona com as coisas sobrenaturais. E aí sim, nessas coisas sobrenaturais, independente se é verdade ou não, são sobrenaturais, de outra natureza. Nós temos aí a profecia de Jesus sobre o aumento do mar, aumento do nível dos oceanos. Essa profecia, ela é certeira. Ainda mais com a declaração de ontem, sobre isso que a ONU está fazendo. Está fazendo. Mas isso é um vício de linguagem. Que a ONU fez sobre o avanço do nível do mar no mundo. Que Jesus diz que perto das coisas virem a acontecer, porque ninguém sabe a hora, ok? As nações sofrerão com o aumento do nível do mar. Isso está palavras muito bem ditas por Jesus, assim, profeticamente, que hoje nós, numa visão de profecia clássica, sem ser profecia crítica, né, que os profetas fazem muitas críticas, principalmente aos governos e às autoridades, né?
mas uma profecia futurística, clássica, mitológica, no sentido de ser sobrenatural, de uma visão muito específica do que virá a acontecer no futuro. Somente Jesus, com uma inteligência, uma sabedoria, uma intuição acima do normal, que vai se relacionar com o mito, ok? Para fazer uma profecia tão precisa quanto essa. Alguns podem chamar de coincidência. Eu digo que Jesus era um abençoado. Todos nós podemos ser abençoados. Jesus tinha, de fato, algo de oráculo nele, de intuitivo e oráculo, no sentido de ser de fato, alguém que trouxe uma palavra da criação ou do Deus, ok? Então, não há como negar que Jesus tinha isso, nesse aspecto profético, futurista, clássico, né, de dizer o que vem para o futuro. Ok? Você vai encontrar em Lucas e Mateus essas passagens, ok? Só você ler e estudar. Não fique dependendo de nenhuma igreja e de nenhuma pregação, ou pregador, ou pregadora. Você tem que aprender a ler, tem que desenvolver o seu culto racional e você tem que estudar, ok? Para não ficar sendo manipulado essas igrejas que estão usando o nome de Deus para ganhar votos, se meter na política. Bom, enfim, Deus não pediu nada dessas coisas, ok? Deus não pediu que cristão nenhum crie partido político, entre para partido político, ganhe, pediu para mudar o mundo através da relação entre as pessoas, amando-nos uns aos outros, respeitando-nos uns aos outros. A revolução é intelectual, ela é racional. E você tem que fazer isso por você, ok? Seja mais crítica, seja uma pessoa mais crítica, tanto quanto era Jesus e suas intuições. Quem despreza as intuições de Jesus está muito por fora das coisas que estão acontecendo e que virão a acontecer. Beleza? Fiquem com Deus.